Bom, vamos começar aqui compartilhando a tela para a gente ter acesso ao livro. O assunto do capítulo 8, então, de Geografia, é sobre hidrografia, sobre as águas e os rios, né, lá da Europa e da Ásia, certo? Nós vamos ver um pouquinho da importância desses rios, quais são os principais, como eles são utilizados, a importância deles para a economia, né, para o abastecimento de cidades. Então, nós vamos falar um pouquinho dos principais rios da Europa e da Ásia, certo? Na aula passada a gente viu o território desses lugares e hoje a gente vai ver um pouquinho das águas. Bom? Vamos lá. Aí a gente já inicia com a imagem de um dos principais rios da França, que é o rio Sena. Ele corta Paris, né? Então é um rio muito importante para o turismo, para a economia, para o abastecimento das cidades, tá? Olha aí, todas essas balsas, são todas turísticas, né, que as pessoas andam aí, passeiam, tá? Bom dia, Pedro. Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre hidrografia na Ásia e na Europa, tá? Os rios principais desses dois lugares, certo? Uhum. Uhum. Bom, vamos lá. Além dos rios na Ásia e na Europa, se formaram numerosas regiões lacustres. Então, além de rios, existem também muitos lagos, tá? Então, regiões lacustres, regiões com muitos lagos, tá? Na Europa, destacam-se os lagos da Finlândia, na qual 7% do território é ocupado por aproximadamente 180 mil lagos. Então, é bastante água aí, bastante lago na Finlândia, né? Na planície Rússia, os lagos Lagoda e Onega, que são os principais. O Mar Cáspio, que é considerado o maior lago do mundo, que fica entre a Europa e a Ásia, tá? E na Ásia, o maior deles é o Mar de Aral. Ele já foi o quarto maior do mundo, mas esse lago foi muito poluído, tá? Foi retirado muita água dos rios que abastecem esse lago. Então ele está bem reduzido e bem poluído, tá? Um dos maiores lagos aí da Ásia, que é o Mar de Aral. Infelizmente, não são todos os rios que são cuidados, né? Nem lagos. Infelizmente, muitos estão poluídos e quase inúteis, praticamente. Capítulo 8, tá? Você acompanhar aí. Uhum. Bom, então lá, rios europeus e asiáticos. Bom, os rios, gente, eles podem ser usados para navegação, tá? Então tem muitos rios enormes, como esse da imagem, o rio Volga, da Rússia. Então tem muitos rios que são mais para comércio, para navegação, tá? São portuários, até alguns, tão grandes que são, certo? Então eles são muito utilizados aí na travessia de comércio. Bom, além do Volga, destaca-se também o rio Danúbio, tá? Na Alemanha, que ele é muito grande, então ele banha aí vários países. Áustria, Hungria, Eslováquia, Croácia, Sérvia, Bulgária, Romênia e vai. Então, bastante países, né, que dependem desse rio. O Reno nasce lá nos Alpes, tá? E serve, né, de divisa entre França e Alemanha. Aí tem o rio Sena, que banha Paris, tá? O Tamisa, um dos principais rios de Londres, o Tejo, na Península Ibérica, de Portugal e Espanha. Então, gente, vocês precisam decorar todos esses nomes de rio e em que país eles estão? Não, tá? Isso aqui é o conhecimento geral,
né, para a gente entender que os países, como a gente estuda os rios do Brasil, a gente vai estudar um pouquinho então dos rios, né, de outros lugares, aí no caso de Ásia e Europa. Tá? Então, para a gente ter uma noção de que tem muitos rios grandes, que tem muitos lagos, e esses rios ajudam no desenvolvimento desses lugares. Tá? Lembrando sempre que sem água não há vida. Então, os rios são muito importantes. Tá? Sem as águas desses rios não existiria vida nessas regiões. Tá bom? Então, é importante ter essa noção aí. Tá? Na Ásia, então a gente falou, que eu acabei de falar na página anterior, eram os rios da Europa, certo? Então, que banham ali toda a região da Europa, os principais rios. Agora, os principais rios da Ásia. Bom? Então, olha lá, na Ásia destaca-se, né, um dos principais, o rio Tigre e Eufrates, que é ali da região da Mesopotâmia, né? Atual Golfo Pérsico. Então, muito importante esses rios, porque do Oriente Médio todo ali, são praticamente os únicos rios. Né? O Oriente Médio ele sofre bastante com a questão da água, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tem vários rios, tá? A gente não vou ler um por um, não. Depois, se vocês quiserem, deem uma lida, tá? Até para fazer atividade, vai precisar ler essa parte. Bom, vou falar para vocês, principalmente do rio Ganges, que ele é um dos principais ali dentro da Ásia, tá? Ele e o Brahmaputra, eles nascem lá do degelo do Himalaia, tá? Himalaia é aquela cordilheira, cadeia de montanhas muito altas, tá? E lá que nascem esses rios, por causa do degelo. Então, montanhas muito altas, muito frias lá na altitude elevada, e o degelo, né, da cordilheira que acabam aí dando início a esses rios, tá? Eles correm pela planície do Indo, né, e ajuda muito na densidade demográfica. Por quê? Porque em volta dos rios nascem as primeiras civilizações. E graças aos rios é possível formar cidades, é possível formar plantações, tá? Então, os rios são muito importantes aí, então, para o desenvolvimento das cidades, tá? Para o cultivo, para a fonte de alimento e transporte. Essa aqui é uma imagem do rio Ganges, que eles se banham na religião hindu, são hinduístas na Índia, né? E aqui são os batismos, os batizados deles, eles se banham rituais, tá? De suas religiões, aqui no rio Ganges. O rio tem partes do rio que é sagrada para eles até. Bom, vamos lá. Rios e economia. Eu acho que uma das principais coisas para a gente estudar sobre os rios é a questão econômica, né? As regiões em torno dos vales do rio são áreas densamente povoadas, foi o que eu falei para vocês, tá? Não existe vida, não existe civilização, né, muito bem desenvolvida, sem água. Então, perto dos rios estão as maiores concentrações populacionais, tá? Em áreas mais desérticas, em áreas mais distantes de rios, a dificuldade para se viver é maior, acaba tendo menos população. Então, perto dos rios, né, as áreas são muito povoadas, certo? Essas regiões se destacam pela urbanização, atividade agrícola, industrial e mineração. Então, existem várias coisas, vários setores da economia em volta desses rios, tá? O Reno, né, que é bem conhecido e bem grande aí da Europa, né, ele é considerado o rio mais importante. Tá? Então, o Reno é o mais importante da Europa, pois atravessa a região mais industrializada do continente, o Vale do Rio Ruhr.
Então, gente, isso daqui é legal vocês entenderem. Eu acho que tem até isso na atividade, tá? Então, o Hannover, né, que é a megalópole, é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes na Alemanha. Isso graças ao Rio Reno, certo? Então, o rio mais importante da Europa e que atravessa aí, então, essa região do Vale do Rio Ruhr, que é muito povoada dentro da Alemanha. Tá? O Rio Reno nasce na Suíça, serve de divisa entre França e Alemanha e deságua no Mar do Norte, na Holanda. Então, é um rio muito extenso, tá? Que é a imagem dele, ó, atravessa, tá vendo? Muita cidade. E é muito importante para a economia. As margens dos lagos frequentemente são férteis, tá? E são muito utilizados para a agricultura. Tá? Então, não só rios, como a gente já comentou, mas os lagos também são muito importantes, tá? Para o fornecimento das águas para as cidades, certo? Principalmente na Finlândia, que tem aí mais de 180 mil lagos, né? Então tem bastante lago e que eles também ajudam bastante no desenvolvimento aí das cidades e para a irrigação, né, na agricultura. Na Ásia, gente, na região do Oriente Médio, existe praticamente ali toda a Arábia. Não sei se vocês têm em mente aí o mapa onde fica a Arábia Saudita, ali, o Oriente Médio. Os principais rios são do Crescente Fértil, que é o rio Tigre e Eufrates. Praticamente só tem esses dois rios. Grande parte da Arábia Saudita, por exemplo, tem ali, depois pega Síria, Jordânia, Palestina, tudo ali, é escasso a água. Tem pouquíssima água, pouquíssimo rio, tá? Então é uma luta pela sobrevivência devido à água, tá? Existem ali até guerras, né, conflitos entre eles por causa da água, tá? Muitos países estão até fazendo a dessalinização. Não sei se vocês conhecem essa técnica. Pega a água do mar, tem todo um processo lá, uma máquina, né? Que faz um processo na água de tirar o sal da água do mar para eles poderem consumir. Tá? Então, é tão escassa a quantidade de água que eles têm que até utilizar a água do mar. Tá? Para consumo ali da população, do comércio e da indústria, certo? E as regiões, então, do Oriente Médio, de terra mais fértil, que tem aí um desenvolvimento maior de rios, é a do Crescente Fértil ali na antiga Mesopotâmia, que é o rio Tigre e Eufrates. Ali tem um solo mais rico em nutrientes e tem cultivo de várias coisas, tá? Só que a falta de água nessa região é muito preocupante, tá? Então ali tem muito petróleo, eles são ricos em petróleo, porém pobres na questão da água, tá? Então tem o conflito por causa do petróleo, tem o conflito por causa da água, é um problema bem sério ali nessa região, tá? Tem então o Sudeste Asiático, tá? Com a agricultura e o extrativismo, que constitui a base da economia. Então eles dependem, né, no Sudeste Asiático, do extrativismo, né, da extração da natureza, de produtos, e a agricultura. Tá? Os países da região utilizam o plantio chamado de jardinagem. Tá? Então, existe um plantio, né, uma parte aí da agricultura, que é jardinagem, que chama esse processo. Tá? No próximo slide vou mostrar para vocês aí como é essa jardinagem. Esse tipo de cultivo que necessita de muitos cuidados naturais é viabilizado pela abundância de mão de obra local. Então, cultivo que tem que ser bem manual, que tem que ser bem cuidado, tem que ser bem preparado. É uma plantação sensível, não pode ter maquinário, nada. Precisa de muitas pessoas trabalhando, como se fosse cuidar de um jardim, né? Por isso jardinagem.
como você vai cuidar ali de um jardim, tem que ser tudo manual, tudo com cuidado, né? Essa agricultura, né, chamada de jardinagem, é a mesma coisa. Olha aí, bastante gente trabalhando, tudo manual, com muito cuidado, tá? Os cultivos, grandes plantações de arroz, têm essa técnica de jardinagem. Tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Na parte continental, o rio que mais se destaca é o Mekong, que nasce também no Himalaia, tá? E passa ali pela China, pelo Myanmar, Laos, Camboja e Vietnã e passa por bastante países também, tá? Suas águas também são utilizadas para irrigar campos de arroz. Essa região da Ásia, gente, tem muita plantação de arroz, porque é a base da economia deles e a base da alimentação, tá? Então, ali na Ásia, o que eles mais comem, né, vamos dizer assim, é arroz, então eles precisam plantar bastante. Bom, na China, o rio Yangtze e o Huangshi, sei lá como fala isso, desculpa, mas eu não sei. São, né, respectivamente, o quinto e o sexto maiores rios em extensão do mundo inteiro. Então, são quinto e sextos rios mais longos, vamos dizer assim, de todo o mundo, tá? Então, gente, esses são um dos principais rios aí de todo o Sudeste Asiático, tá? E que, graças a eles, tem aí cultivo, plantações, né? Uma vida um pouco mais digna devido à água. Bom? E aí eles fazem canais de irrigação e tem aí todo esse processo para utilizar essas águas de uma maneira bem certinha, né? E aí tem também o leste asiático, né? Um dos principais produtores de arroz aí do mundo. Esse é o sistema de terraceamento, tá vendo? São terraços montanhosos que eles fazem degraus, tá? Para cultivar o arroz. Porque são vales, né, e montanhas que predominam em algumas regiões dos países, que não tem uma plantação, um lugar para plantar plano, né, retinho. Então, eles são obrigados a fazer esse tipo de plantação. Muito mais difícil, complexa, né, difícil de cuidar, mas é a necessidade, né, gente, de plantar assim nas montanhas, porque eles não têm territórios aí mais planos para isso, tá? Nos vales, principalmente, eles usam aí os rios, né, a inundação desses rios que fertilizam a terra, e aqui também, né, eles precisam estar com canais de irrigação o tempo todo, tá? Principalmente o arroz, que precisam de terra bastante úmida. Bom, então é isso, gente. Acho que o principal é isso, tá? As atividades, elas vão ser feitas bem particular de cada rio, e vocês vão ter que ler lá qual o rio principal, qual é o fator econômico de cada rio, ver uma média aí dos rios de cada região, né? Mas não é nada assim, coisa que tem que ser decorada, né? Nome de todos os rios e lugar, não. Tá? Então, mais para a gente entender aí a importância dos rios, não só na Ásia, na Europa, mas no mundo inteiro, o rio é muito importante, né? Que são fundamentais, então, para o desenvolvimento das civilizações, né? Para a vida, para a plantação, tanto para a comida, para a água, coisas aí que a gente não sobrevive sem, né? Eu coloquei para vocês algumas atividades, então vocês não vão precisar fazer todas, tá? Vocês vão fazer só 1, 2, 3 e 4. Certo? 5, 6 e 7. Não. Bom, anotem aí para não esquecer. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Lucas, quer perguntar alguma coisa? Jennifer? Não.
Tudo certinho? Depois vocês dêem uma lida no capítulo, assiste a aula de novo, que eu vou gravar, depois eu coloco lá no grupo. Tá? Tudo bem, Jennifer? Então, mais para a gente ter uma noção das águas e dos principais rios, né, e da sua importância na Ásia e na Europa. Beleza, Pedro? Então é isso, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente já encerra a aula por aqui. Tá? Então tá, gente. Aí segunda-feira é a nossa outra aula ao vivo, que vai ser de história. Tá? Então, tchauzinho, gente.